partir do 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Irmãos, no domingo passado, eu já falei de duas mulheres que estavam ali no embate diante de Salomão. O filho de uma delas tinha morrido e elas foram resolver aquela situação. E hoje eu quero falar novamente acerca de duas mulheres, agora duas irmãs, Marta e Maria. E o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração, e eu estava varrendo ali fora já hoje, e Deus também ministrou o meu coração para iniciar aqui na igreja aos domingos um seminário para mulheres. Um seminário para mulheres, o que eu já fiz na igreja lá do Pitangui, uma série de palavras, umas 5 ou 6 palavras. Mas não vai se tornar aqui clube da Luluzinha, não. É para toda a igreja. Amém? É para toda a igreja. São palavras que tratam das mulheres da Bíblia, mas os homens, os varões, onde estão os varões de guerra aqui nessa noite? Poderão participar também, e faço questão que vocês vão dar muitas glórias quando forem ministradas estas palavras. E gente, nós vemos aqui alguém que tem um foco na sua vida. Hoje cedo eu perguntei quem tinha um foco, e parece que o povo ficou em dúvida. O foco ele condiz com as prioridades, porque, amados, onde nós queremos chegar? Você sabe onde você quer chegar? Você já parou para pensar seriamente nisso? Como que você está defendendo aquilo que você acredita? Quais as decisões que você está tomando para que você possa verdadeiramente ter uma vida realizada, ter uma vida feliz, ter uma vida próspera, ter uma vida bem-aventurada? Todos nós sabemos que os mais felizes, segundo Jesus, são aqueles que têm firmeza de caráter, que têm posicionamentos não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. No entanto, Jesus, ao iniciar a maior pregação de todos os tempos, ele falou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os sensíveis, porque eles serão consolados, os quebrantados de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, eu preciso
em mente que nesta vida, o meu aperfeiçoamento principal condiz eu querer melhorar e progredir, crescer como pessoa, não o que diz respeito à aquisição de coisas, a posicionamentos em relação a outras pessoas. Não, eu preciso querer verdadeiramente aprender de Deus, para que eu possa ser uma pessoa justa, para que eu possa ser uma pessoa reta, para que eu possa ser uma pessoa sábia, para que eu possa ser uma pessoa humilde, para que eu possa ser uma pessoa mansa, para que eu possa ser uma pessoa sensível, para que eu possa ser uma pessoa pacificadora, para que verdadeiramente eu seja um discípulo de Cristo, para que verdadeiramente eu seja sal da terra e luz do mundo. Afinal de contas, por que eu estou inserido num reino de Deus, que é um reino absolutamente de amor, onde o amor é o maior mandamento? Só que muitos não pensam assim. Muitos levam uma vida religiosa somente, até no sentido de auto-justificar-se diante de Deus, através dos condicionamentos humanos, e não dos posicionamentos no que tange aos ensinamentos de Cristo. E o que Cristo mais combateu foi a religião, que em certo ponto é muito prejudicial se ela se tornar base da fé e um amparo de justificação ou de autojustificação ao homem. Gente, qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso foco? Onde eu quero chegar? Claro que todos nós temos os nossos desejos humanos, trabalhamos para adquirirmos alguma coisa, e para melhorarmos de vida, e para crescermos, e para vivermos bem. Mas, no que diz respeito àquilo que é o fator mais importante, qual que é o nosso posicionamento? Quais são as nossas prioridades? Onde está o nosso foco? Nós vemos aqui o caso de duas irmãs. E olha, gente, eram duas mulheres boas, duas mulheres piedosas, duas irmãs, e tinham mais um irmão, Lázaro. Essas mulheres, elas moravam em Betânia, a cerca de 2 quilômetros a leste de Jerusalém, perto de Jerusalém. E volta e meia, Jesus dava uma passadinha por lá. E desta feita, Jesus foi até a casa delas, porque com certeza eram companhias agradáveis. E Marta, ela se deu ao serviço, mas Maria ficou sentada aos pés de Jesus. E ali houve uma revelação que pode nos ensinar grandes e preciosas lições. Em primeiro lugar, o que eu posso aprender nesta passagem aqui? Que estar aos pés de Jesus é o fator primordial da minha vida e que verdadeiramente trará realização, verdadeiramente trará edificação. Porque, amados, nesta vida, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é muito relevante o fato de eu priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus regulamentou isso de uma maneira muito simples.
Olha, vocês andam preocupados com coisas triviais, com coisas que são básicas para a manutenção da vida. Está certo, nós nos preocuparmos com aquilo que haveremos de comer, de beber, de vestir. Mas se Deus cuida dos pardais, Deus cuida de nós também. Mas se Deus veste tão bem os lírios do campo, nós estamos bem vestidos nesta noite. Quem se considera bem vestido aqui, levante sua mão e glorifique a Deus. Você colocou com certeza a melhor roupa para vir na casa de Deus, não é verdade? Não, vou pôr a minha pior roupa, de ótimo, né? Não vou passar uma maquiagem, pastor. Não vou pentear o cabelo. Não entenderam a brincadeira? Não vou nem pentear o cabelo para ir na casa de Deus. Gente, nós ficamos nos preocupando com tantas coisas que não são assim priori. Porque no que diz respeito ao relacionamento com Deus, deve haver uma busca, e uma busca relevante, para que nós alcancemos aquilo que verdadeiramente Deus quer ministrar às nossas vidas, e que será de vital importância. Jesus recomendou o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é eu buscar o reino de Deus? É eu deixar que Deus reine na minha vida. É Deus governando a minha vida. É Deus exercendo o seu senhorio na minha vida. É Deus me conduzindo em todos os sentidos, onde não prevalece mais a minha vontade. Gente, o que Jesus falou e recomendou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora eu pergunto para mim e para você: é fácil você negar a tua vontade para você fazer a vontade de Deus? É a coisa talvez mais difícil. Talvez seja o maior desafio. Por quê? Pode ser que você tenha outras prioridades e não dê tanto valor assim para o reino, em priorizar aquilo que é mais importante, porque existe algo que é mais importante. Sempre existirá fatores que são muito mais importantes do que aqueles valores que nós achamos serem importantes. Sempre haverá. Principalmente no que diz respeito, amados, a uma vida com Deus. Eu estava falando hoje pela manhã que um dos conselhos muito sábios de Paulo aos Efésios foi assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas será que eu estou aberto a isso? Será que eu estou aberto a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que alguma vez eu orei assim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Como que o Senhor quer que eu me posicione? Qual decisão eu tenho que tomar? Qual o caminho que eu devo seguir? Do que eu preciso abrir mão? Onde meu coração deve ser mudado, liberto, transformado? O que tem que cair por terra na minha vida? Quem já orou desta maneira? Para verdadeiramente se posicionar? Tem certos posicionamentos que não são fáceis, mas serão necessários.
se você for um pouco inteligente. Pergunta para o teu irmão, você é um pouco inteligente? Meu Deus, não estamos sérios. Quem pode olhar para o irmão e dizer, irmão, você é um pouco inteligente? Irmão, você é um pouco inteligente. Amados, se nós formos um pouquinho inteligentes, a insensatez já começa a cair por dentro. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Quem gosta de pastel frito aqui, levanta a mão. Quem gosta de sorvete aqui, levanta a mão. Vocês gostam de veneno gostoso. Gente, quem que não gosta de sorvete, né, só? Queridos, gostam de pastel frito? Come? Amém ou não? Pastel de feira? Quem já comeu pastel de feira? Nem me convidaram. Ontem a esposa fez pastel, porque eu estava com os filhos na casa, e eu falei, faça pastel, porque eles comem. E gente, eu fiquei com uma vontade de comer. E ela fez pastel de carne, pastel de queijo, e aquele cheirinho de pastel frito. Mas eu me posicionei para não comer. E olha lá, em tempos, em outros tempos, era pelo menos um pacotinho daqueles, com refrigerante. Quem gosta de refrigerante? Ouça, olha, glória a Deus. Se você sabe que o refrigerante faz mal, por que você está tomando refrigerante? Ah, pastor, porque é gostoso. Quem gosta de coca? Aqui, levanta a mão, quem gosta de coca? Quem não sabia que coca faz mal? Quem não sabia? Primeira vez que eu estou ouvindo falar que coca faz mal. Por que você não se posiciona para largar mão de tomar coca? Nós damos um enorme prejuízo para tomar coca. Porque, amados, é quem faz bem temporariamente. Eu me posicionei, mudei a minha alimentação. Eu fico vendo os meus vídeos, os quais eu preguei alguns meses atrás, eu fico assustado comigo mesmo. Eu era esse aí? Gente do céu, eu perdi quase 10 quilos. Eu estava com 72. Agora estou com 62. E se eu continuar no mesmo ritmo, daqui a um dia, é uma voz só que está falando com você. Porque eu estou posicionado. Não estou doente, não. Eu me posicionei. O que eu comecei a fazer? Cortei o açúcar. Aí você pega e vai no YouTube, coloca lá, açúcar faz bem? Quero ver o ser vivo que diga para você se açúcar faz bem. Não tem. Vai ter lá 7 benefícios de deixar de comer açúcar. Não, mas o açúcar, eu tomo café amargo. Toma café amargo, mas come 5 pão maçacado. Come macarrão. Vai fundo no carboidrato. Gente, não dá. Você precisa se posicionar. Se você quer uma mudança na tua vida. E existem prioridades. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pastor Luciano Subirá. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Ele, numa palestra dele, gente, inclusive ele pregou na igreja do pastor Silas Malafaia. Ele leva uma calça
que hoje ele consegue entrar numa das pernas só da calça dele. Ele chegou a ter 150 quilos, aí ele baixou para 120, e hoje nós vemos ele, nem parece que é a mesma pessoa, talvez esteja lá na casa de 90 a 100 quilos. Mas ele encontrou com um pastor, e esse pastor chegou a morrer, e ele tinha vontade de entrevistar esse pastor, porque esse pastor tem um testemunho muito forte. Esse pastor chegou a morrer, e Jesus falou para ele o seguinte: olha, você morreu, mas não foi culpa minha, eu não chamei você, foi por culpa tua, porque você não cuidou do teu corpo, que é dentro do Espírito, de maneira adequada, e você foi negligente com o ministério que eu coloquei nas tuas mãos. Ele é um pastor. E aí o Luciano subirá contando que esse pastor relatou a ele. Aí Jesus deu mais uma chance: ó, vou te dar uma chance, você vai ressuscitar, você vai reviver, mas aí você vai mudar o teu posicionamento. E ele falou que encontrou com esse pastor em determinado lugar, depois eles foram jantar, eles pregaram na mesma conferência. Ele percebeu que no prato do pastor havia um pouquinho de salada, era o menor prato de todos. Porque geralmente, né, queridos, depois de pregações, de conferências, o povo senta para comer, e crente come, que é uma barbaridade, não é verdade? Você vai chegar na tua casa, não, eu só vou comer um tomatinho e uma alface. Quem pode confessar isso nessa noite? Não, você com certeza vai tacar aquela maionese que está lá, né, desde a hora do almoço. Não é verdade? Não é verdade, irmão dele? Vai abrir aquela boca que já está o litrão para metade, né? Depois vai chupar o sorvete ou o pudim de leite condensado, que faz horas que eu não sei qual é o gosto desse trem, mas eu amo. E como eu tenho sofrido com isso, meu Deus, sério, porque eu estou abrindo mão, irmão, do pudim de leite condensado, e não está fácil. Mas eu sei que faz mal para mim. Eu nem glória a Deus nessa noite, misericórdia. Mas também, pastor, ao invés de seguir pregar sobre a palavra de Deus, fica falando de coisa nada. Mas, gente, eu estou usando como exemplo. Eu tive que fazer o máximo esforço pensando no meu bem-estar. Busque em primeiro lugar. Existe uma prioridade, onde você quer chegar, qual é o teu foco? Qual é o teu foco? Gente, Marta e Maria. Marta, ela estava fazendo algo ali importante, ela estava trabalhando. Muito hospitaleira, preocupada com a hospitalidade. Isso era uma preocupação veemente naquele tempo, receber bem as pessoas, preparar comida, dar uma boa recepção. Mas ela achou que aquilo era o mais importante. E olha, gente, desfoca. Muitas vezes nós estamos procurando fazermos coisas justas, mas perdemos o foco daquilo que é mais importante, daquilo que realmente vai efetivar a nossa vida nas bem-aventuranças, na plena realização. Quem quer ser uma pessoa realizada, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor, para quebrar um pouco de gelo. Eu quero ser próspero, mas qual é a prosperidade que eu estou buscando? Quais são os valores? Vou perguntar pela segunda vez: quais são os valores que eu estou defendendo para que eu seja bem-aventurado? Queridos, Marta, ela estava atarefada, no sentido primordial da palavra. Ela estava tão enlouquecida com aquilo,
que é aquela pessoa que vai arrastando todos os móveis a fim de tirar todas as sujeirinhas que estão lá debaixo. E isso vai aumentando o serviço. Aí ela viu que Maria estava sentada. Maria, ela não estava acomodada. Maria, ela não estava se dando a preguiça. Não, Maria, ela estava focada. Maria, ela estava ali investindo no tempo. E um dos maiores fatores que, se nós, amados, não administrarmos bem, nunca retornará a nós, é o tempo. Porque muitas coisas você pode recuperar, dinheiro você recupera, saúde você pode recuperar, mas tempo jamais haverá recuperação. E é nesse sentido, amados, que nós devemos usarmos a inteligência e administrarmos muito bem isso. Porque Maria, ela estava ali priorizando estar aos pés de Jesus para aprender aquilo que realmente seria bom na sua vida. E, segundo lugar, o que eu aprendo aqui? Nesse caso dessas duas mãos, que Maria, ela estava sendo inteligente em estar aos pés de Jesus, para que ela pudesse receber verdadeiramente aquilo que lhe daria poder para vencer o diabo. Porque o arqui-inimigo das nossas almas, ele é sutil, ele é astuto, ele tem vencido muita gente nos mínimos detalhes. Ele tem vencido muita gente nas pequenas fissuras que causam um vazamento e que se tornam uma inundação. Ele vai trabalhando de maneira ardilosa para nos desfocar. Só nós olharmos para a tentação de Jesus. Depois que Jesus venceu ele, no que tange a palavra, Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás não desistiu ainda. Olha a sutileza, olha a astúcia. Então tá bom, vamos levar Jesus até o pináculo do templo. O Senhor falou que está escrito, então vamos para o Salmo 90. Pula daí, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. O que Jesus teve que usar? Como que Jesus teve que rebater? Mas também está escrito. Virou uma guerra dentro da palavra. Amados, quantas pessoas estão dando vazão àquilo que verdadeiramente não edifica, até mesmo dentro de igrejas onde estão pregando o evangelho híbrido, corrompido, onde Deus já não é mais o centro, onde o homem se tornou o centro. Paulo falou que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. E uma pessoa que tem aparência de piedade, mas as suas palavras e atitudes não condizem com tudo isso, é uma pessoa que está totalmente a par da palavra de Deus. E como que ela vai vencer o diabo se ela não tem aquele que pode verdadeiramente lhe dar recursos para vencer o diabo? Como que ela vai vencer o diabo se ela não recebeu de Jesus para vencer o diabo? Ele falou assim: jamais me lavará os pés. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Como que Pedro iria
usar o benefício se ele não tinha o coração aberto para receber naquele momento. Queridos, Jesus falou assim, mas também está escrito. Se Satanás usou até mesmo a palavra de Deus para tentar colocar em xeque a vida de Jesus, colocando que Jesus deveria até mesmo provar por vanglória que ele realmente era o Filho de Deus. Só que Jesus tem plena consciência que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por vanglória, Jesus não precisaria provar nada para ninguém, até porque ele era o Filho de Deus. E assim, queridos, ele venceu com aquilo que ele recebeu do Pai, porque a vontade do Pai estava prevalecendo no coração dele. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, amados, ele foi vencendo o diabo. Quando Satanás mostrou todos os reinos do mundo a Jesus, talvez muitos de nós aqui, com aquilo que Satanás mostrou, pudéssemos até correr atrás, porque talvez seja esses valores que estão falando mais fortemente nos nossos corações, do que propriamente estarmos adequados com a vontade de Deus. Quando Satanás mostrou todos os reinos do mundo a Jesus, Jesus falou assim: vai, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, se Jesus nos deu ali a direção da adoração e do serviço, o discípulo tem que viver para esse fim também, porque nós fomos chamados para adorarmos e servirmos, porque Deus tem cuidado de nós com todos os recursos suficientes e tem nos abençoado. Se você se considera uma pessoa abençoada, glorifique a Deus nessa noite. Como que eu posso vencer o diabo? Pela palavra de Deus. Mas aí eu preciso receber esta palavra. Eu preciso receber. Eu estava falando hoje pela manhã aqui que uma das orientações primordiais para quem quer ser realizado na vida é buscar a paz e a santificação. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos em guerra conosco mesmo. Não queremos paz com ninguém. Mas Paulo falou lá em Romanos 12, 18: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas como que eu vou saber que eu tenho que ter paz com todos os homens? Por aquilo que eu aprendi da palavra. Agora, se eu não busco aprender, como que eu vou saber que eu preciso ter paz com todos os homens? Aí o autor aos Hebreus falou assim: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que eu vou buscar a santificação sendo que eu não tenho essa instrução? Sendo que eu não aprendi aos pés de Jesus? Que esse é o meu dever, buscar a santificação. Mas pastor, o que é buscar a santificação? Nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando do que é buscar a santificação, porque não é do dia para a noite que você vai entender o que é buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha a relevância dessa palavra. Se eu não buscar a santificação, eu não vou ver Deus. Mas eu quero ver Deus, eu quero que Deus abençoe a minha vida, mas eu não tenho paz nem comigo. Como que eu posso ter paz com o meu próximo? Como que eu posso ter paz com aquele que me faz mal? Como que eu posso ter paz com aquele que me prejudica? Com aquele que falou mal de mim pelas costas? Como que eu posso ter paz? Eu preciso ter paz comigo, porque eu tenho paz comigo, eu vou ter paz até com o meu inimigo, porque o inimigo vai voltar para mim, mas eu vou ter certeza que Deus vai recompensar ele segundo as suas obras e palavras e atitudes, e eu vou fazer a diferença, porque eu tenho paz comigo mesmo. E eu tenho essa instrução da parte de Deus, porque eu fui chamado para ser um pacificador. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Eu tenho que buscar ser santo, porque Deus é santo. Apesar que os santos perderam hoje, não é verdade? Mas eu tenho que buscar ser santo, porque Deus é santo. Deus é santo. Repita comigo: Deus é santo. E eu preciso buscar a santificação. Eu só tenho essa instrução na palavra de Deus. Eu preciso aprender com Jesus. Terceiro, lição que eu posso aprender dentre tantas outras nesse texto aqui, é que se eu não aprender com Jesus, se eu não ouvir Jesus, a minha casa não está edificada na rocha. A minha casa não está edificada na rocha. E qualquer vento, qualquer chuvinha, qualquer garoa, qualquer lutinha pode fazer a casa cair, desmoronar. Gente, quando Jesus encerrou o sermão do monte, Mateus 7, ele concluiu dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Quem deseja a sua casa edificada na rocha? Porque no dia da morte de alguém, essa pessoa vai ter até um posicionamento sensato e não todo. Vocês lembram quando Lázaro morreu? João 11. A Marta estava preocupada com as tarefas, com o trabalho, com o serviço. Não era uma causa íntima que ela estava preocupada, não. Ela não estava priorizando o mais importante. Quando Jesus chegou em entonação crítica, ela falou para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Porque Jesus foi chamado. Só que Jesus levou 4 dias para chegar lá em Betânia. Porque a morte de Lázaro seria para a glória de Deus. Lázaro iria ressuscitar pela palavra de Jesus. Marta foi a primeira a se manifestar, criticando. Demorou, hein? É a pessoa que não aprendeu com Jesus. Porque a pessoa que aprende com Jesus, os posicionamentos são diferentes. E essa é uma recomendação muito relevante para as nossas vidas. Jesus mesmo falou assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque tem muita gente atribulada, aflita, porque não jamais aprendeu com Jesus acerca de mansidão e humildade. Aonde você vai chegar, se você não aprendeu com Jesus acerca de mansidão e humildade, não vai chegar a lugar nenhum. Ai, não aguento mais essa vida, cansei. Quer um lugar de descanso? Quer viver aquilo que está prometido lá no Salmo 23? Refrigera minha alma com conduz águas tranquilas. Aprenda com Jesus. Na reunião mais tremenda da palavra, a reunião mais tremenda da palavra está lá em Mateus 17. Já estou encerrando. Quem estava reunido lá? Jesus transfigurou-se, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Estavam lá os discípulos mais chegados a Jesus, Pedro, Tiago e João. Nessa reuniãozinha desses cidadãos, de repente uma voz ouviu-se: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
a Ele ouve. Ouçam Ele. Ouçam Ele. Talvez aqui você já ouviu um conselho assim: você precisa ouvir o professor. Ou seja, você precisa dar mão a mão a mão. Você precisa ouvir e acatar. Menino, mamãe, né, aconselhando o filho: menino, ouça o teu pai. O pai aconselhando o filho: filho, ouça o teu pai. O pai aconselhando: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ouçam ele. Porque quando eu ouço ele, coloco em prática as suas palavras, a minha casa está edificada na rocha. Verdadeiramente, a casa não vai cair. Pode até vir a luta, a tribulação, a angústia, a dor, a perda. Quando Maria se deparou com Jesus, Maria chorosa, ela só disse a mesma frase de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas não teve entonação crítica, mas teve entonação de fé. Mas eu sei que Jesus pode mudar a nossa vida e a nossa história a partir do momento que nós abrimos o nosso coração a Ele, para que verdadeiramente Ele ministre de maneira que nós entendamos o que é prioridade para as nossas vidas. Eu preciso me posicionar. O que realmente tem mais valor? Quando eu busco aprender com Jesus, eu estou atrás de uma pérola de grande valor. Quando eu estou ansioso por aprender de Jesus, aí realmente estou começando a entender o que é definitivamente melhor e que vai me levar a um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode vir qualquer assolação, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos com a palavra de Deus nos nossos corações. E consequentemente, amados, estamos sendo favorecidos. Marta, estás preocupado em tantas coisas, mas Maria escolheu a parte principal, e essa não lhe será tirada. Quando você recebe a palavra de Deus, e quando você escuta essa palavra no teu coração, ninguém pode roubar essa palavra de ti. E essa palavra vai fazer a diferença na tua vida. E essa palavra vai fazer você lutar com as armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Essa motivação vai nos tirar do comodismo. Porque, amados, ou nós priorizamos o reino de Deus, ou nós nos preparamos para o juízo que há de vir. Olhemos para a parábola das 10 virgens em Mateus 25. As 10, todas crentes, mas 5 não receberam o favor do noivo. E por quê? Talvez porque não priorizaram, assim como Maria priorizou. 5 delas priorizaram. Eu pergunto para mim e para você: qual é a tua prioridade em relação ao reino, em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à igreja, em relação aos cultos da igreja?
Esses dias eu estava falando aqui, tem gente que troca um culto por um jantar, troca um culto por uma festa qualquer, dá graça de chegar a visita em casa, está tendo desculpa, que não veio no culto porque chegou a visita. Nada pode cortar o nosso relacionamento com Deus, que a partir do momento que nós temos as nossas prioridades e estamos lutando por isso, nada, absolutamente nada nos vencerá. Pode ser a força do diabo, pode ser a força da carne, pode ser a força do pecado. Nós temos a palavra de Deus para nos amparar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fique em pé nesse momento. Quero chamar você para você fazer uma introspecção hoje. Qual é a tua prioridade? Tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Tem buscado crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Tem negado a si mesmo para que Jesus possa verdadeiramente reinar na tua vida? Se nós quisermos desfrutarmos de todas as promessas do Salmo 23, é necessário nós observarmos ali o primeiro verso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se esse bom pastor também for Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que vai exercer senhorio. Eu vou me submeter, e minha prioridade será o meu relacionamento com Ele, no nome de Jesus. E aí, com certeza, nada, absolutamente nada nos faltará. Amém.